Experimente fazer uma pergunta a qualquer estudioso da Bíblia. Pergunte a ele o seguinte: se você estivesse numa ilha deserta e pudesse escolher um livro para acompanhar a sua Bíblia, que livro você escolheria? Muitos iriam sem hesitar: uma concordância. A razão por que a concordância é tão valiosa é porque com ela você pode estudar a Bíblia por tópicos. Você pode, por exemplo, escolher um assunto e procurar essa palavra na concordância. A concordância vai lhe mostrar em que passagens da Bíblia esse assunto é abordado, do Gênesis ao Apocalipse. Esse é um dos motivos que fazem os estudiosos gostarem tanto da concordância bíblica. Outro motivo que faz da concordância uma ferramenta tão útil é que ela nos ajuda a localizar versos nas Escrituras. Quantas vezes alguém já não lhe perguntou onde a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal? Enfim. E você pensa, mas não consegue lembrar onde a Bíblia diz isso. Com uma concordância, você pode facilmente procurar as palavras, por exemplo, amor, dinheiro, raiz ou mal. E aí descobrir o versículo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Outra excelente ferramenta que eu gostaria de recomendar é o comentário bíblico. Essa ferramenta nos ajuda a entender melhor a Bíblia. Eu recomendo que você entre em contato conosco e peça as apostilas. Elas irão ajudá-lo a estudar, entender e depois ensinar a outros. Lembre-se que há muitos pastores que escutam e estudam essas lições bíblicas, e eu tenho certeza que se algum dia alguém fizer alguma pergunta sobre a Bíblia, você vai querer saber a resposta. Não é verdade? Além disso, é bom que você tenha também caneta e papel à mão para anotar as suas dúvidas. Lembre-se, estamos começando uma longa jornada. Pegue suas ferramentas, não perca nenhuma lição e convide seus amigos para participarem dessa maravilhosa experiência de estudar o livro dos livros, o maior best-seller de todos, que é a Bíblia. Nos Evangelhos, nós aprendemos que Jesus apareceu aos apóstolos após a ressurreição e compartilhou. Isso mesmo, Jesus compartilhou com eles algumas verdades sobre a Bíblia. O evangelista diz que depois de ouvir essas verdades compartilhadas por Jesus, os apóstolos, pela primeira vez em suas vidas, entenderam a Bíblia. Esses fatos que Jesus compartilhou com eles abriram o seu entendimento sobre a Bíblia. Nesse mesmo espírito, gostaria de compartilhar com você algumas verdades sobre a Bíblia. Eu espero que esses fatos possam abrir o seu entendimento. Em primeiro lugar, gostaria de pensar sobre a definição da Bíblia. O que é a Bíblia? A maioria das Bíblias tem escrito na capa as palavras Bíblia Sagrada. O que nós queremos dizer quando afirmamos que este livro é a Bíblia Sagrada? A palavra Bíblia vem da palavra Bíblia, que significa coleção de livros. Se você lesse essa palavra na sua forma original, você saberia imediatamente que ela se refere a vários livros e não apenas um livro. A Bíblia é uma coleção de 66 livros. Quando dizemos que esta coleção de livros é uma coleção sagrada, o que queremos dizer? A palavra sagrado significa aquilo que pertence a Deus ou aquilo que vem de Deus, ou seja, aquilo que está de alguma forma associado com Deus. Deus é a fonte. Essa é a ideia da palavra santo. Aquilo que pertence a Deus é o significado principal. O que estamos dizendo é que esses livros estão relacionados a Deus de uma maneira muito especial. Deus teve alguma coisa muito dinâmica a ver com esses livros. Esse livro contém a mensagem de Deus aos homens. Esse fato faz desse livro o mais importante livro do mundo. Portanto, o estudo da Bíblia é o mais importante estudo do mundo. É por isso que nós vamos estudar esse livro, porque é o livro de Deus para nós. Esse livro também é chamado de a Palavra de Deus. Você já deve ter ouvido muita gente chamar a Bíblia de Palavras de Deus. O que significa dizer que a Bíblia é a Palavra de Deus? Nós chamamos esse livro de Palavras de Deus porque as palavras foram escritas pelos profetas e apóstolos como Pedro e Paulo.
Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre a Escritura em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Ele diz: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra." Nesses 2 versos da Escritura, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus teve alguma coisa a ver com a autoria desses livros. Deus tinha uma mensagem que ele queria comunicar aos homens, e para comunicar essa mensagem aos homens, ele utilizou muitos homens, talvez mais de 40. Esses homens foram movidos por Deus de tal maneira que as palavras que eles escreveram não eram suas palavras, mas eram palavras de Deus. E um outro detalhe muito interessante é que os escritos desses homens realizados durante cerca de 1500 a 1600 anos se tornaram esse volume de livros, ao qual nós chamamos de Bíblia Sagrada.